Talvez vocês lembrem de um vídeo que eu gravei aqui no canal, falando das aparições de Nossa Senhora em Akita, no Japão, para uma freira chamada Irmã Agnes, né? Na ocasião eu trouxe a mensagem, até foi no início do Sínodo da Amazônia, e novamente, não é que Nossa Senhora voltou a aparecer. Nossa Senhora parou de aparecer para ela já há 46 anos atrás, né? Ela começou a aparecer em 1973 e 46 anos depois, um anjo, né, volta a aparecer para a irmã Agnes e dá mais uma mensagem para ela. Na ocasião, a gente leu e tudo, eu vou ler o trecho assim da mensagem do anjo, né, que apareceu agora, dia 6 de outubro de 2019. É bom que diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitente todos os dias. E você tem que se tornar uma menina e oferecer sacrifícios todos os dias. O anjo apareceu para ela e ela então divulgou mais esta mensagem. Mas essa aparição de Nossa Senhora em Akita, o interessante é que ela é aprovada pela igreja, né? Isso é interessantíssimo, muito valiosa essa informação. Então, é aquilo que eu digo, as aparições de Nossa Senhora não são dogmas de fé, você pode ou não acreditar nelas, não, a sua salvação não depende disso, se você acredita ou não nas mensagens, das aparições de Nossa Senhora, nem nas de Lourdes, nem nas de Fátima, nem nada. Mas quando a igreja se pronuncia e fala, olha, de fato, esta mensagem aqui, ela não contradiz o que a palavra de Deus fala, o magistério, a sagrada tradição. Então, ela pode ser, sim, assim, acreditada, né? Então, você pode acreditar nela, cumprir o que ela está determinando. E as mensagens de Nossa Senhora de Akita, no Japão, foram aprovadas pela igreja. E tem uma mensagem, no dia 13 de outubro de 1973, agora de Nossa Senhora mesmo, nem é do anjo, para a irmã Agnes, que eu queria lê-la para você. Minha querida filha, escuta o que tenho a dizer-te. Deves contá-lo ao teu superior. Depois de um curto silêncio, continua. Como já te disse, se os homens não se arrependerem, nem melhorarem, o Pai infligirá um terrível castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca houve antes. Cairá fogo do céu e aniquilará uma grande parte da humanidade, tanto os bons como os maus, sem distinguir sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes encontrar-se-ão em tal desolação que invejarão os mortos. As únicas armas que lhes restarão serão o rosário e o sinal deixado por meu filho. Recita as orações do rosário todos os dias. Com o rosário, reza pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. A ação do maligno infiltrar-se-á na igreja de tal maneira que poderemos ver cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão depreciados e os seus confrades se lhe oporão. Igrejas e altares serão saqueados. A igreja ficará cheia dos que aceitam compromissos e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas para que abandonem o serviço do Senhor. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. Pensar na perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados crescem em número e gravidade, já não haverá perdão para elas. Com valor, fala ao teu superior. Ele saberá como animar cada uma de vós a rezar e a levar a cabo as obras de reparação. A voz acalmou, né? E a irmã Agnes então pergunta: quem é meu superior? A voz responde: é o bispo Ito que dirige a tua comunidade. Então ela continuou: porém, tens algo a perguntar-me? Hoje é a última vez que te falarei de viva voz. De agora em diante obedecerás o que te envie e ao teu superior.
Reza muitas orações do rosário. Eu sozinho, todavia, posso protegê-la das calamidades que se aproximam. Aqueles que põem a sua confiança em mim serão conservados. Aí termina a aparição aqui. É muito forte, né, quando a gente vê uma aparição dessa, e Nossa Senhora fala sobre calamidades, né? O que nós estamos vivendo hoje no mundo em relação ao vírus, que se espalha e cresce cada vez mais, os números, né, de mortes têm sido grandes, principalmente na Itália, na China, né, nem se fala. Até, se não me engano, proporcionalmente a Itália ainda está mais do que a China, né? A falta de estrutura mesmo, de hospitais, de leitos com respiradores para receber todos os que precisam. Na Itália mesmo eles já estão tendo que tomar a decisão quem é que vive, quem é que morre. Os velhinhos mais de 80 anos de idade, eles não são mais prioridade, eles são deixados numa sala esperando a morte, né? Ou que se recuperem por si só. De fato, é algo, né, que se alastrou pelo mundo todo, né? Graças a Deus no Brasil ainda a gente não tem um quadro assim de mortes, né? De grandes contaminações, né? Mas pode acontecer, né? Essas grandes contaminações, né? Vai depender como a gente vai reagir agora, se a gente vai tomar os cuidados, aquela coisa toda que a gente está vendo o tempo inteiro, toda hora, tudo quando você... todo canal que você entra está falando, tudo, televisão, né? Eu imagino, em casa a gente não assiste, mas em todas as mídias, pela internet, o tempo inteiro, as orientações. Isso é importante para que a gente preserve, principalmente os mais idosos, que são os mais afetados, né? Mas claro, não é motivo de pânico, a gente tem que manter a tranquilidade, né? Porque também, se a gente ficar desesperado, não vai adiantar nada. Se diz, eu vi um vídeo de uma senhora no supermercado porque o vizinho estava levando muito álcool em gel. Ela começou a desesperar lá, a gritar, a xingar, e todo mundo achou aquilo muito estranho, né? Aí umas pessoas começaram a pegar álcool em gel e dar para ela, né? Então, senhora, toma, leva. E ela não parava de xingar, né? Era uma senhora já idosa. Por fim, ela foi lá no homem, pegou os álcool em gel do homem, encheu a mão de álcool em gel. E as pessoas vão ficando meio desesperadas, né? Imagina a situação da velhinha, né? Vendo as notícias, vendo que ela está em situação de risco, em grupo de risco. Às vezes a pessoa perde um pouco a cabeça, a calma, e não pode, né? Fica pior, né? Nós temos aí um decreto da proibição de celebrações, né? Da missa, no sentido para não acontecer aglomerações de pessoas. É muito difícil, muito duro para nós lidarmos com isso, né? Eu não sei se aconteceu isso na história, até corrijam se aconteceu algo parecido na história da igreja, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu não tenho conhecimento se aconteceu algo parecido com isso, né? Então as cidades estão de fato paradas, o comércio parado, mesmo aqui mesmo está tudo parado. O que está funcionando é posto de gasolina, supermercado, padaria, agora também agropecuária, né? Então é uma situação complicada, de fato atingiu o mundo, né? E não há somente coincidências nisso tudo, né? A gente percebe, se a gente for ter uma visão espiritual sobre tudo isso, vai de acordo com aquilo que algumas mensagens de Nossa Senhora e algumas aparições dizem mesmo de fato sobre esses males, essas pestes que atingem, né, a humanidade, como que uma mão pesada de Deus sobre a humanidade que se afasta cada vez mais dele, né? E que cava a sua própria cova, né? Que procura o mal pelas suas próprias mãos, né? Então a gente acaba sendo assim, vítimas da nossa própria infidelidade, né? Quando o povo está em Deus, quando o povo está recorrendo a Ele ou reconhecendo, tudo fica mais fácil. Ao longo da história, teve epidemias terríveis aí, por exemplo, na França, muitas, né? Muitas pestes. Neste contexto apareceram muitas aparições de Nossa Senhora também. Nossa Senhora das Graças mesmo, da Medalha Milagrosa, num contexto de peste, de praga ali na França. Ela apresenta então
e mostra a imagem e pede para que se cunhe a medalha. E aquela medalha foi parando a peste, né? Então, nós temos esse próprio estampa aqui, ó, do Sagrado Coração de Jesus, né? É o detente, com a oração do detente também, para parar todas as pragas, as guerras que estavam acontecendo ali, naquela situação, a proteção do povo, né? Das almas. Então, tem até inclusive a oração da proteção aqui nas costas da camiseta. Mas eu não estou falando merchan não, até porque nós não temos mais camiseta que é dessa aqui ainda. Vamos voltar a vender daqui a um tempo ainda. Nosso estoque zerou, acabou tudo. Mas não temos previsão ainda da camiseta. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando acontece esse tipo de coisa, qual que é a orientação de Deus para nós, né? A orientação da Virgem Maria: rezem, rezem, rezem. Alguns estão dizendo que Medjugorje também a orientação foi essa, né? Rezem, rezem, rezem as 3 Pai Nosso às 3 da tarde, às 3 horas da tarde, rezem 3 Pai Nosso. Parece que essa orientação que Nossa Senhora em Medjugorje teria pedido, né? Então, o próprio Papa, né, Bento XVI, o Papa Francisco, ele pediu para que se fizesse, no dia de ontem, uma pausa às 9 horas da noite, horário de Roma. No Brasil dava 5 horas da tarde, para que se rezasse o Santo Terço. A gente estava programado para fazer isso aqui em casa, eu até transmiti, mas só que eu precisei sair socorrer uma amiga que estava precisando aqui de uma situação e eu fui socorrê-lo, então não conseguimos. Mas o tempo é de voltar para Deus, o tempo é de conversão. Porque é o que alguns estão dizendo, se as pessoas começassem a se preocupar com a alma, como elas estão preocupadas com o corpo, né, eu acho que Deus ia estender a sua mão sobre a humanidade para abençoar com uma graça infinita, né, protegendo de muitos males, derramando muita felicidade na nossa existência aqui durante essa terra. Porque imagina só, se pelo medo de morrer, as pessoas estão enchendo os supermercados, fechando as lojas, fechando o comércio e tudo, comprando álcool em gel, brigando na fila do supermercado por causa do álcool em gel. Imagina se as pessoas estivessem brigando para entrar na fila de confissão. Não, eu cheguei primeiro. Porque estavam preocupados com suas almas, né? Eu acredito que isso pode até acontecer caso, não sei, decretasse que um meteoro estava vindo em direção à Terra e nós teríamos 7 dias ainda, né, antes da colisão. Eu acho que ia acontecer a mesma coisa, que as pessoas iam se voltar, as filas dos confessionários estariam cheias, as igrejas lotadas, as pessoas voltando para Deus, rezando em casa, com a família, pedindo perdão para os amigos, para os parentes, se reconciliando. Acho que isso ia acontecer, as pessoas se preparando para se encontrar com o Senhor. O negócio é que a gente não sabe quando é que será a nossa hora, né? Pode ser que não seja numa colisão entre a Terra e um asteroide, mas pode ser que seja daqui a 2 meses, por uma doença que eu tenho, não sei, né? Por algo que vai acontecer com a minha vida, né? Não sei, a gente não sabe, né? Por isso que o Senhor vai nos ensinar que temos que andar como os vigias, que não sabe a hora que o patrão vai chegar, não sabe a hora que o assaltante vai tentar assaltar a casa. A gente tem que estar de prontidão, né? Isso nos ensina muito, tudo que está acontecendo nos ensina muito. Eu preciso cuidar e levar a sério também a minha vida espiritual, como eu estou levando a sério o perigo de uma contaminação por um vírus, né? Toda a preocupação, aquela coisa toda. Isso tudo serve para nos ensinar. E eu tenho certeza, se a gente volta para Deus, se a gente começa a rezar e pedir a Deus que intervenha na situação, na nossa nação de maneira específica, muita coisa pode ser diferente, porque a graça acontece. A oração ela é capaz de mudar os desígnios, né, que já estavam, vamos dizer assim, traçados, entenda bem o que eu estou dizendo.
porque Deus ele é capaz de intervir e mudar as situações que eram, pela graça dele, pela misericórdia, mediante as nossas súplicas, as nossas orações. Aconteceu com Jonas, né? Jonas foi enviado para Nínive. Por um momento ele vai para Tarsis, tudo, mas depois ele retoma, baleia engole, tudo ele é cuspido na praia, e ele vai e começa então a evangelizar. E ele percorre ali rapidamente a cidade anunciando: em 3 dias a cidade será destruída, será destruída. E aí no caminho, assim, antes de acabar de percorrer a cidade, as pessoas entendem, acatam aquela voz profética, né, de Jonas e se convertem. E o rei, chega a notícia ao rei, o rei se cobre de saco, se veste de saco, se cobre de cinza, faz penitência, decreta jejum, penitência, conversão para o reino todo. E Deus tem misericórdia e muda os desígnios. E não mais destrói a cidade. Então, muitas situações que você vai ver na Bíblia acontece assim, a misericórdia de Deus por causa de uma súplica do povo, das penitências, das mortificações, dos sacrifícios, da oração. Então, é tempo de rezar, é tempo de sacrificar, é tempo de olhar para a alma, para o coração e falar: e o vírus do pecado? E o vírus da perdição? E o vírus do paganismo? Né? O vírus mundano que tem entrado no meu coração, que tem me deixado insensível às coisas de Deus, indiferentes à verdade de Deus na minha vida, a verdade proclamada, e às vezes eu não estou nem aí para isso. A gente se preocupa muito com o corpo, né? Com a nossa morte física, sendo que a nossa alma não morre, ela é eterna, o meu corpo vai, mas a minha alma vai estar diante de Deus para receber a sentença final sobre ela, sobre a eternidade ou é a perdição com Deus, ou é a eternidade no inferno ou é a eternidade com Deus, né? Melhor dizendo. Então é isso, gente. O vídeo é só pra gente alertar. Eu achei essa mensagem de Nossa Senhora em Akita há 60 e tantos anos atrás. Eu achei ela muito atual, né? Então é melhor a gente levar isso a sério e começar a buscar a nossa conversão. Ah, mas eu não acredito. Mas isso também não vai te fazer mal. Isso aí eu acho que não é mensagem de Nossa Senhora. Não, tudo bem. Mas aqui contém alguma verdade, ó, pedindo a conversão, pedindo a nossa volta para Deus, o abandono do pecado. Ok, isso então você acredita? Você acredita que isso é bom? Que isso faz bem para a sua alma? Então cumpra isso, então, né? E assim estaremos como as virgens prudentes, com as nossas velas acesas, esperando o noivo. E se ele vier, que nos encontre vigilantes. Deus abençoe.